Como resolver de uma vez por todas o seu problema com dicção? Como resolver de uma vez por todas o seu problema com dicção? E é muito simples. Nesse vídeo eu vou te explicar uma fórmula mágica para fazer isso. Primeira coisa que você vai fazer é pegar essa caneta e se livrar dela. Jogue isso longe de você. Se for sua única caneta, é melhor você não perder. Mas, por favor, pare de acreditar em fórmula mágica. Isso não existe. E outra, a pessoa que fala isso erra a dicção. Assim como eu, vou te dar várias dicas aqui nesse vídeo, essa parte é verdade, só a fórmula mágica que não. Mas você vai ver que uma palavra ou outra eu vou errar. Isso é natural. Primeira coisa que você tem que entender é que comunicação é alma, não é teatro. Não precisa ser 100% perfeito. Não precisa estar certo o tempo todo. Até porque pessoas certas o tempo todo, perfeitinhas, essas pessoas não se encaixam no padrão do que as pessoas querem ver. A gente se conecta com gente humana, com gente que erra também. Claro que erros exagerados, aí a gente rejeita. Mas se a pessoa errou uma palavra, atropelou um negocinho, falou uma coisa errada, cometeu uma gafe, isso faz parte. Ontem eu estava vendo um vídeo do João Branco, que é um dos grandes gênios do marketing no Brasil, e ele postou a sua primeira palestra, se eu não me engano, foi a primeira, e ele tropeçou e quase caiu do palco. Na verdade, ele chegou a cair do palco, mas ele não caiu no chão, né? Ele só desceu do palco assim, deu aquele tronco assim, aquela trombada e caiu assim. Gente, um dos maiores nomes do marketing no Brasil. Ele deixou de ter autoridade por causa disso? As pessoas deixaram de respeitar ele? De maneira nenhuma. Talvez seja até positivo para que elas se conectem, porque pessoas se conectam com isso. Então, comunicação é alma. Errar, tá tudo bem. Tenha isso em mente. E tira esse peso da tua cabeça que tem que ser perfeito. Não tem. Mas eu entendo, se você está nesse vídeo é porque você quer melhorar a sua dicção. E talvez a sua situação não esteja lá tão boa assim. E aí é verdade, a gente tem realmente que melhorar. Então vamos lá, primeira coisa, esquece fórmula mágica, esquece esse negócio da caneta. Primeira coisa que você tem que entender para evoluir de verdade na sua dicção é que se você não tem nenhum problema mecânico, quando eu digo problema mecânico, eu estou falando algum problema nos lábios, nos dentes, na sua formação, na língua, que seja. Se você não tem, então o seu problema está, sabe aonde? Na sua mente. Se o problema é mecânico e está em alguma coisa física, então você tem que procurar um fonoaudiólogo ou profissional responsável, se é que tem outro, não sei. Mas se não tá, então tá na mente. Então tá na forma como você pensa. E aqui que entra a primeira coisa, vamos direto ao ponto. Se o seu problema é falar rápido demais, é bem possível, tá, que o que você esteja fazendo é, na verdade, não permitir que a sua fala acompanhe a sua velocidade de pensamento. Você é alguém que pensa numa velocidade e fala mais rápido do que a velocidade que pensa. Se você faz isso, se o seu problema é de dicção, é porque você atropela palavras, porque você tenta falar rápido demais e você sai falando o que está na sua mente e você não dá tempo de respirar, se isso acontece, é porque sua mente pensa numa velocidade, mas você fala numa velocidade ainda maior do que sua mente. Talvez sua mente já pense rápido, mas a sua fala é ainda mais rápida. Se isso acontece e você atropela as palavras por conta da velocidade, é bem possível que o problema seja esse. Mas mesmo se esse não é teu caso, essa primeira dica aqui, esse primeiro conselho, ele é muito válido. Passe a igualar a velocidade da sua fala com a velocidade do seu pensamento. Então, se você está falando rápido demais, diminua a velocidade. Meu amigo, minha amiga, a vida, ela não é tão curta assim. A gente fala que a vida é curta de maneira geral, que ela passa rápido. A própria Bíblia diz que a vida é como um sopro. E de fato, mas não é como se a vida fosse acabar amanhã, mês que vem, ano que vem. Queira Deus que não. A gente tem um bom tempo para viver se a gente seguir o curso da vida normal. Mesmo que você já tenha 30, 40, 50 anos, você ainda tem bastante tempo de vida. 10 anos são coisa pra caramba. Você não precisa falar tão rápido. O TikTok, o Instagram, Shorts, eles já são rápidos demais. E eles já deixam a nossa vida caminhando a muita velocidade. Ei, calma. Respira um pouco mais. Talvez sua dicção seja só um reflexo da maneira como você tem enxergado o mundo. Seja só um reflexo da pressa que você tem tido para ir fazer alguma outra coisa. Você está ali conversando com alguém, mas você está pensando em outra coisa e por isso você atropela. Ei, calma. Se tiver que falar assim, mais devagar, lentamente, pensar em cada palavra que você está falando, faça.
A vida não é essa correria toda e ela não deve ser, até porque isso vai te deixar louco. Percebe como isso é uma coisa da mente? Tem a ver com a boca, tem a ver com a mente. Respira mais, calma, fica um pouco mais devagar na vida e deixa com que sua fala iguale a velocidade do seu pensamento. Talvez a sua mente esteja tão repleta de informações, tão nutrida, que você quer colocar isso para fora e você coloca se embolando, atropelando tudo, absolutamente tudo. Então não faça isso, querido, não faça. Fale um pouco mais devagar. Então o primeiro conselho, você precisa colocar isso em prática, é isso. Procure respeitar a sua própria velocidade. Tem gente que fala muito rápido, não sei se você conhece o Pereira Amorim. Pereira Amorim, gente, o cara é uma máquina, uma metralhadora de informação, ele fala muito rápido. E a mente dele se iguala naquele pensamento. O cara tem uma mente privilegiada, o cara tem estudos, anos de estudos, experiência privilegiada. Nem todos nós somos assim. Se eu começar a falar rápido o tempo todo, uma hora que vai acontecer é que eu vou embolar as palavras. Só de fazer isso eu já me sinto desconfortável. Uma frasezinha curta que eu dei uma acelerada. Então calma, vai devagar, ok? Combinado? Segunda coisa, comece a falar as palavras, especialmente as que você tem mais dificuldade, já mencionei esse ponto, com mais ênfase, igual eu fiz agora, com mais ênfase. Então sempre que você sentir que tem dificuldade numa palavra, faça isso. Mas antes desse sentimento específico, que talvez você não tenha ainda esse senso crítico para definir o que é ou não é mais difícil para você, faça isso com todas as palavras. Então chega lá no teu espelho, pega um texto que você considere um pouco mais difícil, tem algumas palavras maiores, eu vou falar sobre texto no terceiro conselho, você pode usar esse texto para fazer isso também, que eu vou sugerir aqui. Você pega um texto desse e você vai ler com verdadeira ênfase, ok? Então vou pensar no texto que tem na minha mente, que tem um versículo bíblico, João 3,16 na minha mente, e você vai falar, você vai ler, né, ele desse jeito aqui. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ok? Então você vai falar pausadamente e você vai falar com ênfase, devagar e com ênfase. Que deu o seu Filho único, tá bom? Então leia dessa forma, mexendo bem a boca, articulando bem. Sabe aquele esquema da caneta? Afinal de contas, a caneta ela entra nesse ponto. Ela é para te ajudar nisso, sabia disso? É para você melhorar a sua articulação, não é a dicção. Ela melhora... Perdão, ela melhora a sua articulação. E isso é o que dá essa sensação de que você melhorou na dicção, porque agora você está abrindo mais a boca para falar. Como você se acostuma ali com a caneta entre os dentes e tendo que forçar a boca para falar, quando você tira ela, o que acontece é que você ainda está fazendo o movimento de abrir mais a boca para falar. Isso te força tanto a diminuir, porque para falar rápido eu preciso estar com a boca fechada. Se eu tentar falar rápido com a boca aberta, eu tenho mais dificuldade. Entendeu? Então faça esse exercício. Abra mais a boca, pega um texto mais complicado, palavras maiores e abra mais a boca para falar. E vá treinando isso todos os dias. Agora vem o pulo do gato que eu falei logo no começo e eu faço isso até hoje. Quando eu estou falando e eu sinto que tem uma palavra mais difícil vindo por aí, o que eu faço? Eu coloco ênfase naquela palavra. Não é uma ênfase para deixar claro. Tipo, eu estou sendo gravado por uma câmera. Não, não é esse ponto. Não é como se eu quisesse deixar aquela palavra clara, entendeu? Eu quero enfatizar a palavra gravado. Não, não é esse ponto. Mas é ênfase no sentido de articular melhor o que você está falando. Então vamos dizer que a palavra dicção... Aliás, quem inventou essa palavra dicção foi um gênio. Porque associar a palavra dicção com o conceito de dicção é demais. Porque essa palavra por si só, ó, viu? Presta atenção nisso. Eu estava esperando isso acontecer para poder falar disso. Então faz um pause. Eu errei. Minha dicção travou. Demorou um pouco para acontecer, mas aconteceu. Por quê? Porque eu sou humano. Gente, eu sou uma pessoa natural. Os erros fazem parte. Embora eu tenha uma dicção que eu considero muito boa, ela vai travar também. Eu estou suscetível a esse tipo de erros, a esse tipo de falhas. Então não se cobre demais. Erros acontecem. Eu estava esperando acontecer para poder fazer esse comentário. Gente, erros acontecem. Não se preocupem, é natural. Fechou? Mas voltando, é genial esse negócio da palavra dicção. Genial, genial, genial. Porque a palavra em si, ela já é difícil de falar. Vamos supor que eu tenho problema com essa palavra e eu vou falar uma frase que contém a palavra dicção. Como que eu faço hoje? Eu faço assim. Hoje eu vou te ajudar a melhorar a sua dicção. Viu?
Eu não tentei transmitir ênfase, essa não foi minha intenção. Mas o que eu fiz foi esclarecer melhor a palavra. Foi colocar um abrir de boca, um mexer, uma articulação muito mais, mesmo que levemente, exagerada na palavra, para que eu não venha a errar. Então, se eu sinto que eu posso errar em alguma palavra, o que eu faço é falar ela com mais ênfase. Então, pense nisso. Sempre que você estiver falando, o primeiro exercício é ler um texto inteiro fazendo isso, para você se habituar. Depois, o que você vai fazer é, enquanto você fala, e gente, essa dica aqui é matadora. É isso que me faz errar pouco na dicção. Não é que a minha dicção seja muito boa, é que eu sempre tô com esse negócio em mente. Então, especialmente quando eu tô num discurso, viu como eu falei discurso agora? Eu parei para falar, não é só porque eu sou carioca e meu sotaque é arrastado, não. É porque eu sei que a palavra discurso, ela é uma palavra que pode me travar, especialmente dentro do contexto que estava. Então eu coloco ênfase. Esse pulo do gato vai te ajudar muito, mas em muita coisa. Para pegar um discurso enquanto você estiver falando, conversando com alguém, pega uma palavra e coloca essa ênfase. Se você começar a fazer isso várias vezes, a pessoa não vai nem estranhar. Ninguém nunca parou para mim e falou, por que você falou essa palavra desse jeito? Não, fica natural. Mas eu faço isso o tempo inteiro, igual eu fiz com a palavra inteira aqui. Combinou, né? Porque eu queria dar ênfase nela também. Então use isso. E agora vai a terceira dica que vai reunir essas duas que eu acabei de colocar, que é a dica do texto. Você precisa treinar. Você precisa treinar, é sério. Dicção não resolve do dia para a noite. Se você treinar, se você colocar dica 1, 2 e 3, que agora é sobre o texto, em uma semana você vai ver uma melhora permanente, que não é só esse efeito placebo da caneta, que parece que melhora, mas não melhora. Não. É um efeito permanente e duradouro, só que você tem que continuar treinando. Você não vai resolver sua dicção em uma semana, mas você vai ver que tem melhora, porque agora você está se esforçando. Então qual é o meu terceiro conselho para você? Pega um texto difícil, vai lá no ChatGPT, igual eu fiz aqui, eu vou te mostrar já, e joga assim. Me dá um texto longo, onde todas as palavras começam com a mesma letra. Explica para ele, quero usar esse texto para melhorar a minha dicção. E ele vai te dar um texto que seja razoavelmente difícil e ele vai te dar todas as palavras com a mesma letra. Isso nos força a ter atenção e nos força a melhorar naquela letra. Fez bem o texto, tá lendo bem, muda a letra. Então eu preparei um texto aqui que eu deixei na descrição. Se você quiser, pause esse vídeo, lê o texto lento, depois mais rápido, depois mais rápido. E me fala como você saiu. Eu vou ler esse texto aqui para ver como que eu vou me sair. Eu li esse texto uma vez só, eu não errei enquanto eu estava lendo. Não sei se eu vou errar agora, espero não errar para não passar vergonha, porque eu já errei uma palavra nesse vídeo, mas como eu falei, todo mundo é humano e eu vou tentar aqui. O texto diz o seguinte: palavras podem proporcionar poder. Para possuir precisão persuasiva, precisamos praticar pacientemente. Pronúncia precisa permite percepção profunda, provocando proximidade, possibilitando progresso. Pessoas perdem prestígio por preguiça para projetar palavras poderosas. Para persuadir, precisamos projetar pausas, priorizar profundidade, polir pensamentos. Produzir poesia, por exemplo, pode potencializar performances. Portanto, postura profissional, podemos prender plateias, provocando participação plena. Persistência proporciona perfeição, por isso pratique, pronuncie, personalize, pois palavras plantam possibilidades. Eu quase travei em uma ou outra. Talvez você não tenha percebido, mas você deve ter percebido que eu coloquei ênfase em algumas palavras. Isso é o que me impede de travar. Em alguns momentos aqui lendo o texto eu senti que eu poderia dar uma travada. Então eu coloquei um pouco mais de ênfase. Portanto, polir pensamentos. Isso é matador. Gente, isso é uma das coisas que eu mais uso e que mais facilita a minha pronúncia, a minha dicção. A dica 2, de longe, ela é mais importante. Coloquei no meio para que você tenha que pegar a melhor dica em algum ponto do vídeo, você não pule tudo, para você não melhorar a sua dicção e depois falar que o vídeo não serviu de nada porque você só viu o começo ou o final. Então, tá no meio. Melhor coisa, mais importante. Coloque ênfase nas palavras mais difíceis. Então, relembrando, iguale seu pensamento com a sua fala, coloque ênfase nas palavras mais difíceis. Primeiro você vai treinar com tudo, depois vai colocar só nas mais difíceis. E terceiro, pegue um texto desse, pelo menos um por dia, e leia em voz alta, fazendo esse ponto da ênfase. Fechou? Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, se inscreve aqui no meu canal, dá um like, comenta alguma coisa aí para ajudar com o engajamento, que a gente está com o propósito de crescer. Quero atingir 100 seguidores aqui no YouTube para poder bater minha próxima meta. Tô numa jornada metrificada, tá? Tô numa jornada que é mensurável, tem uma lista de coisas. Você pode me perguntar sobre isso caso queira.
Me siga lá no Instagram também, Yuri Pelegróis, mesma coisa, e eu tô sempre mencionando acerca dessa jornada. Espero que te ajude e treine. Lembrando, comunicação é alma, não é teatro.